A hora que eu vi essa notícia, com essa fala do Lula, se eu não for ao STF, eu não governo o Brasil, eu lembrei disso. Estava ouvindo uma fonte que falou exatamente isso. Lula não vai entrar para perder. Então, antes, eventualmente, ele vai consultar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para saber se ele tem chance de êxito ou não. Porque se não tiver, nem entra com esse recurso que pode apenas deixar a pecha para ele de aquele que está levando impostos, né? E ainda assim nem o Supremo deve levar isso adiante. Por isso que Lula não vai tomar uma decisão de uma maneira precipitada. O que me disseram é que ele vai conversar com o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, tentar achar alguma solução para tomar na semana que vem uma decisão final sobre se judicializa ou não a questão do IOF. Quem também falou sobre a judicialização da crise do IOF foi o presidente Lula. Em entrevista à TV Bahia, Lula, que está em Salvador justamente por causa do 2 de julho, dia da independência do Brasil na Bahia, o presidente afirmou que não governa se não for ao STF. Vamos ver o que ele disse. O que eu acho absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Pera lá. Quem governa o país, então? É você ou é a Suprema Corte? E veja que não é a primeira vez que você diz isso. Nunca esqueço quando o Lula disse que precisava da Suprema Corte para governar o país. Ele entendeu que quem tem a caneta é a Suprema Corte. Esse cara aí, ele é muito mais esperto do que imaginam. Não subestimem a cabeça mirabolante desse indivíduo. Ele entendeu que o poder judiciário é o último a falar e não há como recorrer. O que ele está falando aqui é exatamente o seguinte: eu, poder executivo, se o Congresso não me der o que eu quero, se eu não conseguir o que eu quero com a caneta de presidente, eu peço para o STF. E eu peço só quando eu souber do resultado. E eu peço ao STF porque se o STF me der, o povo não pode recorrer contra o STF. O Congresso não pode recorrer. Não há como recorrer da Suprema Corte. Ele entendeu que a Suprema Corte hoje é que realmente tem o poder para governar o país. Isso já está inclusive tão escancarado que eles já não têm nem dúvida disso mais. Eles já têm certeza e já não têm nem vergonha de escancarar isso. O IOF é mais a revelação de um sintoma do que da doença. Eu acho que nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso é que precisa. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise que nós precisamos resolver e debelar a crise. Ministro da Suprema Corte dando entrevista em um palanque como se ele fosse presidente da República ou como se ele fosse representante do povo. E tratando de assunto que não diz respeito à Suprema Corte, tratando de imposto, tratando de IOF, tratando de discussão que deve existir entre poder executivo e poder legislativo, discussão que deve existir dentro da casa do povo, e ainda dando palpite de como o Brasil deve resolver essa situação, como deve se dar a solução. Ele, ministro da Suprema Corte, que pode vir a ser o julgador de eventual litígio sobre o tema, já dando pronunciamento antecipado. Tá tudo de ponta cabeça, tá tudo virado. Fato é que já está escancarado que quem governa o Brasil é a Suprema Corte da República. Quem decide tudo, no final das contas, é um ministro do STF. Não o presidente e nem o povo através do Congresso Nacional. Isso é a falência disso que chamam de democracia. Eu sou Jeffrey Chiquinho, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.